qual o momento correto de realizar a ensilagem? Quais os principais critérios a serem utilizados no momento da ensilagem? Essa e outras dúvidas vocês conferem agora no programa Café com Silagem. Um dos principais momentos do processo de ensilagem é o momento da colheita, né? E colher o nosso alimento, seja ele o milho, seja ele o capim, seja ele a cana-de-açúcar, seja ele o sorgo, é muito importante definir o momento correto, né? A partir dessa forragem pronta, né, picada, que vai ser levada até o silo, o processo de fermentação que vai ocorrer ali vai ser totalmente relacionado com a qualidade desse alimento que chegou no silo. Então, definir critérios para o ponto correto de ensilagem, ele é fundamental. A gente tem alguns pontos importantes, né? Antigamente, muitas pessoas erroneamente diziam que o ponto correto de ensilar essa planta era no momento de pamonha, né? A partir do momento que o milho estava naquele ponto de pamonha, você poderia ensilar. Mas, na verdade, isso não está correto, né? O milho no ponto de pamonha, ele ainda tem muita água, né? E um excesso de água, ele é prejudicial para o processo de fermentação. Outras pessoas geralmente comentavam sobre a coloração da planta. A planta, a hora que ela começar a ficar um pouco alterar a coloração, a gente pode ensilar. Algumas outras pessoas utilizam o grão para definir o momento da ensilagem. Então, o grão ele pode ser uma técnica que auxilia a gente, né, definir o momento para ensilar o milho. O que a gente recomenda é que 2/3 desse grão eles estejam farináceo, né, e 1/3 ainda ele esteja leitoso. E como que a gente faz isso? A gente recomenda não apenas olhar no grão, mas sim fazer um corte, né, nesse grão com o uso de uma lâmina, e com isso você consegue visualizar. Mas a real recomendação que a gente deve se orientar para ensilar esse milho é determinar a matéria seca, né? A determinação da matéria seca hoje ela é simples e ela é necessária. Coletar 10 plantas, né, e determinar a matéria seca, que a gente pode fazer através do uso do micro-ondas ou também utilizar o coaster, né, que é um equipamento que você coloca a forragem picada ali e em 40 minutos ele te dá o valor de matéria seca. Então, saber o teor de matéria seca é muito importante, né, porque a matéria seca ela é uma das variáveis muito importantes que define a qualidade da fermentação. E para o milho, a recomendação é que esse valor ele esteja entre 30% e 35%. Né? Na verdade, a gente recomenda que você inicie o processo de ensilagem com o teor aí por volta de 30% e finalize com 35%, porque a gente tem que tomar cuidado que ao longo do dia, né, ao longo dos dias, a planta de milho ela vai ganhando matéria seca, né? E esse valor é por volta de 0,5% a cada dia. E é por isso que a gente fala em janela de corte. A gente escuta muito falar que janela de corte para o milho é de 10 dias. E isso se referencia o quê? É que a cada dia a gente avança 0,5% no teor de matéria seca. Então, se eu inicio com 30% e finalizo esse milho com 35%, é o tempo de 10 dias que eu tive para fazer o processo de ensilagem. Então, valores abaixo de 30% vai trazer muita umidade para o silo e valores acima de 35, essa planta ela vai estar mais seca. Ah, Rafael, mas se eu colher essa planta um pouco mais seca, eu vou conseguir colocar um pouco mais de amido. É verdade, mas a partir do momento que essa planta ela vai ficando mais seca, a máquina que vai ensilar esse milho, ela vai tendo mais dificuldade. Então, para quem gosta de acumular um pouquinho mais de amido e colher a planta aí chegando até os 37% de matéria seca, a gente recomenda aí sempre utilizar uma automotriz, que em muitos dos casos a gente não consegue. Então, a recomendação é
matéria seca da silagem de milho e de grande parte de outras forragens é que ela seja por volta de 30% a 35% de matéria seca. Tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e aproveite também para se inscrever no canal do Boletim da Forragem, no canal da Delaval e no canal do Dr. Salles, que está aqui no link na descrição. Então eu agradeço mais uma vez e aguardo vocês no próximo vídeo.